Fala aí galera, eu sou o T e parece que as coisas fugiram um pouco do controle, ou será que não? Meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre o mais novo reporte da Road of the King, o metagame no OCG. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre os acontecimentos que rolaram por lá. Se você não tá ligado, recentemente lançou o Premier World Pack, né, que é a coleção que importa pro OCG os decks que até então eram exclusivos TCG, e por lá eles importaram simplesmente 3 arquétipos diferentes exclusivos TCG até então para o OCG, sendo esses decks o Mimigu, o deck de Odium e o Mitsurugi, que na perspectiva de alguns, não sei se você já viu aí os comentários prévios, meu Deus, o Mitsurugi vai ser tier 0 lá no OCG, e o Mitsurugi casou, né, com o lançamento dentro do OCG, meio que em paralelo com o lançamento do Master Duel. Ele tá tocando puteiro por lá no Master Duel, né, mas tem outro deck do lado dele lá também no Master Duel que vem dividindo espaço, que nós já tivemos esse formato, mas tivemos esse formato meses atrás. Recentemente teve uma banlist no OCG, não sei se você lembra, e aí teoricamente iríamos limpar um formato para um novo momento? Porém, ficou um pouco aquém, talvez, do que devesse. O assunto é esse, vamos acompanhar o que rolou, partiu, então vamos lá. Só que, antes de mais nada, antes de você prosseguir com um vídeo recadinho muito rápido, eu tô gravando isso aqui na noite do domingo, tá? Porque foi quando eu vi que saiu o reporte da Road. Se eu tivesse visto antes, eu teria gravado um pouco antes. Então, eu não sei quando que você tá vendo isso aqui. Nesse momento eu sei que a Konami vai soltar o ajuste de ponto, né, no Genesis, na segunda-feira, dia 27, mas eu não sei se eles vão fazer tipo, igual eles lançaram a última banlist TCG, que foi no meu horário de almoço, no nosso horário de almoço, digamos assim, né? E aí daria tempo de eu ver e comentar, então não adiantaria eu postar esse vídeo na segunda-feira, 11h30. Ou então, se eu vou deixar pra postar esse vídeo posterior, lá pra quarta-feira e tal, não tenho certeza de quando você tá vendo isso, tá? Mas quando eu tô gravando isso aqui, eu ainda não vi a lista de ajuste, então só tô me justificando pra você saber em que linha temporal você vai me ouvir falando. Vamos acompanhar agora o Meta OCG, let's fucking go. Muito bem, meus amigos, estou aqui na tela, eu tô mostrando pra vocês o reporte do breakdown, né, da Road 1, que eu já comentei sobre, você pode me falando sobre aqui em cima. Lá eu falo sobre minhas expectativas, né, e o que eu analisei e avaliei com o formato OCG baseado nesses status iniciais, onde nós tivemos o Malice aqui, seguido do Mitsurugi, que foi talvez a grande novidade, né, e seguido do Yumi, do Sky Striker, Orcush, Dracoteio e os others ali, né? Mas aí o Malice acabou tendo um espaço que eu não sei se a Konami tava prevendo ou será que ela tava, sabe? Porque eu não sei se você tá ligado, mas esse formato, ele tá sendo impactado diretamente pela última banlist OCG que rolaram. Eu tô aqui, ó, com o status da banlist OCG, que agora só rola de novo uma nova banlist em dezembro. Não vai ter banlist de emergência por lá, igual a gente teve por aqui, então a banlist dele só rola em dezembro, porque é tudo muito cronometrado aqui. E aí, mano, as banlists foram esquisitas, pra dizer o mínimo, tá? As banlists foram bem esquisitas que rolaram por todo o OCG. Se você não lembra, lá em abril, eles soltaram essa banlist que foi efetivada, na verdade, né, em 1º de abril, e essa banlist fez esses hits aqui. Lembrando que até então, o que a gente tinha ao redor dessa banlist, o que ela deveria fazer, teoricamente, é uma banlist que veio no momento do jogo em que o meta anterior era anterior ao Justice Hunters, era o meta do Crossover Breaker, que era o Ryzo e o Malice. Como o Mitsurugi é exclusivo TCG, nesse momento não tinha Mitsurugi lá, e nós aqui tínhamos Ryzo e Mitsurugi jogando em paralelo. Esse era o momento do auge, né, do Ryzo Mitsurugi, acho que já tinha até tido a banlist TCG, não lembro. Enfim. E a gente ainda recebeu do Elite Advance, né? Do Elite Advance não, a outra, a Alliance Insight. Enfim, então eles soltaram a banlist nesse contexto. Já tinha os decks da Justice Hunters, que teoricamente já davam power creep no deck de Crossover Break, onde o Ryzo já estava mexido, o Malice ainda não, mas enfim. E aí, teoricamente eles já iam agarear o espaço do meta. Mesmo assim, eles soltaram uma banlist. Nós fizemos a mesma coisa, eu acho, pelo menos lá no ano passado. Mas o que eles fizeram nessa banlist? Colocaram rato, o Malice rato A1 e o Ryzo Sword A1. Só que lá no OCG já tinha o X A1, já tinha um Bonfire A1, já tinha o 7th Tachyon que eles botaram A1. Então eles mexeram no Ryzo de uma maneira absurda. O Malice teve o rato A1. E só.
E aí depois disso, o que aconteceu? O meta de Justice Hunters se estabeleceu, começando com Dracotale e Yuumi, depois veio o Duelist Advance, colocou o Vanquish, dividiu o formato, agora o Dracotale saiu e ficou entre Vanquish e Yuumi, e aí veio uma nova banlist. Essa nova banlist do ACG em julho trouxe esses hits, né? Como o deck de Canine tava muito em alta, eles baniram Pardash Smash, baniram a Apollousa, glória a Deus também. Aí soltaram algumas cartas, mas sinceramente, qual a relevância disso pro meta de verdade? Parece que eles não tinham no que mexer, né? O Malice só tinha sido limitado antes, e como ele não tava causando nada demais, ninguém se importa com o Malice, não precisa mexer mais em nada, sabe? Até que eles soltaram uma banlist mais recente. Banlist essa que já foi dentro do auge. Detalhe, tá? Nós tivemos com esses hits aqui a banlist do Mundial. Com esses hits aqui de julho, teve a banlist do Mundial, teoricamente, né? Porque aí a gente já tinha recebido a nossa lista. Era a banlist do Mundial essa aqui, basicamente, tá? E aí só tinha o Rato A1. Nós tivemos os nossos hits TCG, com o Rato ainda 2, o Underground ainda 2, o Coelho ainda 2 e o banimento do Link Decoder. A gente já tinha tido tudo isso no TCG, com menos tempo de Malice no formato. Lá no OCG eles colocaram o Rato A1. Tá? Foi basicamente isso que rolou, essa banlist OCG, banlist do Mundial, perdão. E aí, depois eles soltaram uma banlist depois do Mundial, no auge do meta do Justice Hunters, onde o Vanquish estava torando, os canais estavam torando, soltaram essa banlist, que eu já comentei com vocês nesse vídeo aqui em cima, dá uma olhada que eu comento sobre essa banlist aqui, tá? E aí o que eles fizeram nessa banlist? Tiraram isso aqui, que é potencial FPK, que a gente fez agora no nosso banlist de emergência, né? Baniram o Skulled, tiraram essa gimmickzinha do deck de Yuumi, e aí mexeram nas cartas de Canine, né? O 66A foi a 1, a Izuna foi a 2, o Keto do Dracotale foi a 1 também, porque se mexe de repente só no Yuumi e no Canine, o Dracotale pode pegar o meta, e talvez eles não quisessem tanto isso. O Arclight foi a 1, igual nós fizemos aqui no TCG, e aí tem o Link também de Yuumi foi a 1, e de resto nada muito impactante no meta, mas isso foi o que aconteceu. E o que a Konami tava esperando depois que soltou essa banlist? Tinha um novo deck Builder Pack, né, o Phantom Revenges, que não colocou nenhum deck relevante no jogo, né, porque esses decks do deck Build Pack aí, mesmo o Killer Tani, ninguém se importou, não fez nada no OCG. Então, o que tava esperando? O Premier Pack. O Premier Pack tinha que chegar, que é o pack que vai importar as cartas do exclusivo TCG pro OCG. Ou seja, Mitsurugi tá chegando, é o que todo mundo no OCG nesse momento pensou. Mitsurugi tá chegando, essa banlist vai dar uma limpada no formato para liberar o espaço pro Mitsurugi. É mais ou menos esse o cenário todo, tá? Mas olha o quão brando foram os hits. Tudo bem, o Mitsurugi é um deck que vai vir e vai engolir tudo, né? Tudo. Esse foi o primeiro breakdown, mas tudo bem. É um reset de formato, então a galera vai ainda se acostumar. E agora a gente chega no breakdown 2 e 3, que pegou reportes aqui, ó, de 132, né? 132 performance de 29 torneios entre 11 e 20 de outubro. Nem foi tanto, mas enfim, é o que tem nesse breakdown que eles soltaram. E esse é o esboço do formato do OCG nessas semanas aí, com o Mitsurugi caindo vertiginosamente no uso, o Yuumi voltando a ser o deck mais relevante em uso, tá, galera? Não em vencer torneios, porque você deve ter visto que tem N deck diferente ganhando torneios no OCG, porque lembrando sempre, o OCG, esse breakdown que a gente tem aqui, são sempre de torneios mini locais, torneios locais que existem espalhados no OCG inteiro, né? Eles não tendem a ter um ICS regular igual nós temos para definir o formato. O breakdown que a gente vê aqui na Road é definido por um monte de torneios locais, de 40 pessoas jogando aqui, ali, na local, tá? Eles pegam os tops e compilam e colocam juntos aqui, tá? É basicamente isso. Então sim, você pode ter visto que um deck que não tá aqui ganhou um torneio local em lugar X, outro ganhou em outro lugar, mas o que é mais usado são esses aqui, onde o Yuumi é o mais usado, o Malice acaba vindo aqui e o Mitsurugi, o terceiro deck mais usado, e o Dracotale tá vindo na rabeira. Então, basicamente, olha só que doideira. E a gente pode até, talvez, olhar isso pro nosso futuro, tá? Porque o formato com o Justice Hunters e os Crossover Breaker, que é a última coisa que nós tivemos, tanto o OCG como o TCG, não teve nada posterior que incomodou o lugar desses decks, mesmo depois deles terem tomado lista. Eu sei que o TCG é diferente e tal, mas lá no OCG, eles ainda, nesse momento desse breakdown, ainda não lançou o Burst Protocol, tá? Talvez no Burst Protocol isso mude. Talvez no Burst Protocol isso mude, porque o Albaz vem, o Albaz é absurdo, então o Branded já é um deck que pode ser relevante. Talvez a nova carta de Sword Soul é promover Jump, mas eu não sei quando que ela lança. Será que ela soma com o Albaz e o deck do Sword Soul passa a ser algo relevante? Ou o deck de Branded já vai ser relevante por si só quando o novo Albaz chegar lá no OCG? O Burst Protocol vai colocar alguma coisa que vai ser relevante no jogo? Eu acho que não, além do próprio Branded. Eu acho que essa carta tem o potencial de quebrar o meta, seja com Branded, com o Sword Soul ou com algum deck desses aí. O ponto é que
no momento desse breakdown, que foi o breakdown antes do lançamento de Burst Protocol, né, o último antes de Burst Protocol, nós tivemos esses slots competitivos aqui. E aí eu chamo a atenção para o Mitsurugi e a ausência de hits que a porra do OCG faz, que gera o jogo muito mal. E aí cabe a você pensar se isso é de propósito ou não, e eu já levanto essa bola. O Yumi teve o banimento do Obedience Schooled, que não era... É muito bom, a gente só limitou aqui, lá eles baniram. É muito bom de se ter, ainda mais no segundo e tal, mas lembra que lá no OCG existe o Maxi. Pode parecer pouco, mas tudo gira em torno dessa desgraça dessa carta, né? Então tem essa questão aí. Além disso, eles colocaram o Arclight pra 1, tudo bem, e colocaram também o Link do Gato, o Link Gato, né, A2. Foi suficiente pra fazer alguma coisa? Ele voltou a ser o deck mais representado. O deck de Malice, e aqui é que mora o bagulho que me deixa puto. O Malice, que é um deck de crossover breakers, que pra eles lá eu acho que é de agosto do ano passado, tá? O Malice lançou em agosto do ano passado. O Malice foi relevante do momento do lançamento dele até o presente, na verdade, até a primeira banlist do ano. A primeira banlist do ano no OCG, que foi em março pra ficar vigente em abril, o Malice foi relevante dali, de agosto até a primeira banlist do ano. E aí eles, em tudo isso, mexeram em um monte de carta de Ryzel, e no Malice eles só colocaram o rato A1. Foi o único hit que eles fizeram, tá? O único hit. O sarcófago foi A1, mas é porque lá em dezembro eles tinham colocado A2. E o Malice, por algum motivo, não mexeu em mais nada. Daí tem toda aquela questão, beleza, mexeram no Malice em março. Na banlist de julho, que não tinham tantos hits urgentes, por que não mexeram de novo? Porque é OCG, eles não se preocupam em porra nenhuma com questão de saúde de jogo, sabe? Não precisa, porque o Malice não tá fazendo nada. De repente, não teve novos lançamentos depois do Justice Hunters, a não ser o Mitsurugi, mas o Malice não foi mexido, só tem o rato A1, continua no topo do jogo. E é um contexto muito peculiar, porque o Mitsurugi é um deck que toma um attack que não é tão popular assim no OCG, que é o Draw e Lock Bird. Então eles começam a entrar em um meta de Draw, que cola no Mitsurugi, em um meta que tem o Maxi, e em um meta em que o Draw é relevante e o Malice é um deck que joga por dentro do Draw. Então isso faz com que o Malice esteja numa posição bem especial, porque ele não tomou hits, e lá no OCG o Draw agora passa a ser uma necessidade, porque o Mitsurugi é um deck realmente muito bom. O Malice é um deck que joga Underdraw, e o Draw é counter pra Maxi. Porque se o cara te dá um Maxi, você comba de Malice, porque o Draw não cola em você. E isso, pra isso acontecer, você tem que estar com o deck completinho. E o Malice tá com o deck completinho, porque ele só tem o rato limitado. Então isso parece ser uma falha no processo de banlists anteriores que eles fizeram, porque acontece esse processo que eu reclamo muito, e quem se importa com o jogo reclama, de perca de oportunidades de mexer nas coisas, sabe? Mas que o TCG já perdia oportunidade pra caralho, e só de um tempo pra cá que ele passou a fazer listas boas. No OCG esse bagulho dá raiva. E aí acabou que eles não fizeram porra nenhuma. O que aconteceu? Como não teve Power Creep em lançamento novo que a Konami lançou, talvez no Branded Smooth, mas enfim, o Malice voltou pro jogo porque ele não foi hitado o suficiente antes. O Ryzel, sim, esse foi capado, não aparece aqui, ninguém é doido de tentar usar. Mas o Malice, que é contemporâneo e foi meta por tanto tempo, na verdade até mais, porque o Ryzel saiu do jogo por um período e o Malice ficou junto com o Blue Eyes e o Orkush. O Ryzel saiu, e mesmo assim, ele é quem mais tomou lista. O Malice, que tem menininha, não mexeu. Só pode ser essa a justificativa, tá ligado? Ou, na verdade, seja pra poder manter um deck em paralelo com o Master Duel. Que aí o Yumi não tá lá no Master Duel, mas o Malice e o Mitsurugi tá. Então pelo menos parte do formato é parecido. Será que essa é a premissa? Só pode ser algo nesses moldes aí, tá? Mas o ponto é, o Yumi voltou a ficar por aqui, o Mitsurugi impacta no formato sim, mas eu acho que o Malice tá aqui muito por causa de como o Mitsurugi impacta no jogo, tá? E aí o Malice acaba tendo boas questões em volta disso, tanto que no ICS do Brasil o Malice fez top 8, e aí o cara que fez o profile até comentou, e de fato é bem verdade, porque o jeito em que o formato tá orientado no TCG, o Malice desvia de praticamente tudo do formato, e aí passava a ser uma boa opção. O deck de Malice, mesmo que no TCG tenha o Splash banido e o Link Decoder banido. Lá no OCG isso não tem, só o rato tá o Decoder existe, o Splash existe e não tem nem perspectiva de mexer nessas cartas aí, tá? Enfim, o Malice acabou sendo um deck que se mantém no topo, o Yumi voltou pro topo e o Mitsurugi caiu por ser muito visado, porque inicialmente muita gente esperava que o Mitsurugi ia ser o Tier 0, tá ligado? Enfim, por lá, ó, desses 28 Yumi que topou, que esses 20% significa 28 Yumi, 19 deles são bem puros, tá? 3 Fian's Mayf Yumi,
3 Shine Sarcófago Yuumi e 2 Mitsurugi Yuumi apenas, tá? E um Fiendsmith Mitsurugi Yuumi. Então dá pra dizer que são 3 Mitsurugi Yuumi, que hoje em dia é o nosso standard no TCG, e aqui o OCG tem pra onde olhar, né? Porque o Mitsurugi primeiro é nosso, depois chegou pra eles. Então eles têm pra onde olhar. Eles sabem que o Mitsurugi Yuumi é uma possibilidade porque é o nosso meta no TCG. E mesmo assim, por lá não é a realidade. 21 Malice puro, 20 Mitsurugi, sendo 8 pulos, 6 com Fiendsmith, e o Fiendsmith te ajuda a desviar um pouco de draw, até porque lá também existe Moon ainda, né? 3 Rise of Fiendsmith, Mitsurugi, toma 2 Rise of Mitsurugi e um Magistus Mitsurugi. É isso aí. 14 Dracoteio, 10 K-Strike e por aí vai, né? Eles colocam algumas coisas interessantes aqui, né? O Belly é uma carta que acaba sendo interessante, porque é uma carta que tenta quebrar a mesa, Board Breaker, né? Contra o Yuumi, porque se você compra de sexta carta o Belly, você pode dar o Belly nos 5 do Yuumi e impedir que ele faça os 5 no teu turno, que pode ser muito relevante. Acaba pegando também a Field Spell do Malice ou a Trap do Malice na ativação, você dá o Belly e nega, também ajuda. E também é bom contra o Mitsurugi quando ele tributa as cartas pra fazer os links voltarem, por exemplo. Você pode dar o Belly na Prey, no Preparate of Rights, e até nos Mitsurugis tributados, por isso que o Belly tá em Tree-Off aqui no main deck. Fua insta Tree-Off no main deck, além dos Maxis, e o Draw não tá aqui no main deck do amigo, mas tá no side, porque todo mundo precisa se importar de jogar contra o deck de Mitsurugi, né? E aqui o Yuumi Standard no OCG é um Yuumi mais puro, porque eu acho que isso te ajuda a jogar melhor em como o OCG joga, né? Principalmente com questões dessas cartas desgraçadas aqui. E não é como se o Draw também fizesse o Yuumi puro pular o turno, até por isso que ele tá maximizado aqui, ó, com Tree-Off de todos os gatos. Como o deck é puro e perdeu o Obedience Skulled, o Obedience Skulled te ajudaria a jogar melhor, mas enfim. Mas como todos os gatos, como o Skulled foi banido e o Draw é uma realidade, então, e também você precisa ter eles pra jogar melhor em volta do Maxi, porque é melhor do que precisar buscar os gatos pra se tupar um campo pra fazer o mínimo de sumo jogar no turno do oponente. Under Fua dá pra fazer, mas Under Maxi é mais difícil, então é melhor abrir direto com os gatos, faz sentido tudo isso aqui, tá? O Mitsurugi, o Malice na verdade, né, que é o segundo deck aqui, ó, ele tá com essas características e o Draw já tá no main deck, porque, de novo, o Draw é uma coisa que você pode dar como se fosse um College no Maxi, um College no Fua, sabe? Porque você não precisa buscar tanto. Então, se o cara te dá um Draw, você faz um Special Summon, ele compra um, você dá o Draw. Beleza, você bane as cartas do deck e é isso aí. 3 rato, 3 Field Spell, só o rato que tá 1, o sarcófago tá 1 conta como restrição? Não conta não, tá? O sarcófago chegou aí a 2 no ACG, pra poder fomentar o uso do Malice. Depois que o Malice, eles mostraram que de fato, não, beleza, o Malice não precisa desse incentivo, eles tiraram e botaram o sarcófago de volta a 1. E o Terraform ainda tá no jogo, tá? Então você ainda tem outra cópia da Field Spell, então assim, o Malice bufado pra caralho, já existe o Zignister, o bicho é legal porque cola bem no formato, porque pega os Mitsurugi, então o Malice já ganha outro plus extra nisso aqui, é bom pra caralho, tá? Então Malice simplesmente ganhou um spot que sinceramente eu não esperava. E aí eu não sei se a galera do OCG esperava também, se o pessoal tá feliz com isso, ou se tá todo mundo de saco cheio no Malice no Master Duel e agora de volta no OCG. Talvez mude o formato quando o Branded chegar, né? Mas enfim, e o Lance é uma carta que volta por causa disso, é claro, né? Eles dão algumas questões aqui falando do Mitsurugi e alguns outs que você usa. O Baldrake é bem interessante que eles colocam aqui na Mirror, né? Porque o Baldrake, além de comer os Mitsurugis, no campo ele tem uma interação que se o cara faz summon de um Ritual, Synchro, Exceed, Link, você pode tributar um Dark ou Light pra banir a carta do cara. Então você leva embora um ritual, tributa um ritual teu, o ritual triga, pega follow, volta. O Baldrake é muito bom, por isso que ele tá aqui no side deck da galera. E o Baldrake lá tá 2, eu nem sabia. Eles falam sobre algumas coisas de jogar contra pra cima da Luna Light, né, da Liger Dance, que é uma preocupação real, por isso que o Kaiju tá aqui no side deck. E tem bichos no extra deck, como essa menina aqui, ó, que joga pra cima do Luna. E aí tem gente que usa Borrel Sword, o Ignister também é uma carta boa de jogar pra cima, porque protege da Liger Dance matar os teus bichos e por aí vai. Tree-Off de Mitsurugi Ritual, porque eu acho que é a melhor carta que te ajuda a jogar pós-desgraça, né? Então é bom comprar logo ela. Então pós-desgraça que pode rolar no formato tipo Maxi Draw, principalmente o Mitsurugi Ritual Hard Draw é bem importante, por isso que o cara tá usando assim. E como ele é um deck com a engine mais forte, eu acho que por isso que ele usa menos Tech Card, né? Mas ainda assim são 3 Fua, 3 Ash, 2 Belly, 2 Maxi, 3 Impulse. É bastante. Então esse é o Mitsurugi mais purão que existe por lá, né? O de Barrier não tá no deck da galera. O de Barrier tá aqui no deck da galera.
e o de Barrier não tá aqui ainda, né? Então, por causa do Malice, muito provavelmente, talvez não se considere uma tech que sobreponha Yuumi e Mitsu, mas eu acho que faz sentido, então não sei porque que o de Barrier não tá por aqui, né? E por fim tem um esboço de uma decklist de Dracoteio. Eu não entendi muito bem o uso desse cara aqui, beleza, o Dracoteio sempre tá com carta setada, mas os outros decks também podem setar carta pra poder jogar. Achei esquisito essa tech aqui, a não ser que você queira estourar as cartas do cara quando ele seta alguma carta pra poder deixar esse bicho como sendo desligar o efeito de Floodgate dele da escala, e aí quando o cara faz isso você dá Faimena, Fund, mata o back row dele, se ele não tiver mais outra set você ganhou, mas eu acho esquisito. Mas o Dracoteio tá aqui como sendo também um intrujão, né, já diria o nosso mano. Enfim, esse é o breakdown do OCG por enquanto, tá? E eu acho que tudo isso aí é consequência de uma péssima gestão de banlist que o OCG faz e que quer manter parecido com o Master Duel, né? Afinal de contas, o Master Duel deve ser uma porta de entrada para o jogador que é público-alvo, no caso oriental, jogar o jogo, só pode. Enfim, e o formato do OCG é horrível e do OCG acaba um pouco esquisito por causa da ausência de manutenção de que deveria acontecer por lá. Mas enfim, proposta diferente, a gente tá mal acostumado com as boas bandas que rolam no TCG. O esboço do formato é esse. Eu acho que esse esboço resume bem o que é o formato baseado nos decks que estão por lá. Só que Burst Protocol chega, Burst Protocol muda o formato o suficiente? Talvez mude. E aí eu acho que o Malice e o Yuumi estão aí em um contexto específico, em que o Mitsurugi chegou e eles têm questões interessantes nesse formato por causa disso. Talvez com o Branded chegando e entrando um inimigo a mais, a gente pode ter ou o Mitsurugi sai, ou então eu acho que o Mitsurugi se sobrepõe a esse novo deck com o Albaz novo. Eu acho que ele é bom o suficiente pra ser uma carta impactante no formato, tá? Pra quem não sabe do que eu tô falando, é o Albaz boladão, né? O novo Albaz aqui, ó, caralho. Esse bicho que vem em Burst Protocol, ele muda o jogo, tá? Cadê o bicho, mano? Esse cara aqui, ó, o Albaz branco. Mano, esse bicho é roubado. Ele é muito bom e eu acho que ele é bom o suficiente a ponto de botar o deck que usar ele no competitivo, tá? Talvez aí mude um pouco de temática, dinâmicos, de draw, talvez. Enfim, não sei exatamente, tá? Cabe a gente esperar. Mas por hora é isso aí, mano. O que você achou? Malice de novo, hein? Parabéns, jogador de OCG. Torça pro Branded mudar as coisas. Valeu, falou e até mais. Tchau.